Oi, segundão, vamos lá. Vamos dar início a uma discussão sobre... Peraí, deixa eu arrumar o celular. Tá balançando. Pronto, vamos lá. Vamos falar sobre o comércio e serviços, tá? Que é o tópico seguinte da nossa apostila, tá, gente? O que a gente percebeu durante esse século que nós estamos vivendo, o século XXI? Nós percebemos que houve um crescimento histórico dos fluxos de mercadorias e de serviços. Esse fluxo, né, que é o comércio e os serviços, é chamado de setor terciário. Então, a gente vai ter um aumento muito expressivo, tá, do setor terciário, né, já vinha tendo, né, no século XX, mas agora no século XXI esse aumento ele foi histórico, tá? Quem domina esse fluxo ainda são os países desenvolvidos, tá? Porque são eles que concentram as riquezas e principalmente porque o fluxo de comércio entre eles é muito grande, então do desenvolvido para o desenvolvido. Os serviços estão cada vez mais especializados, tá? E a gente tem uma participação crescente do setor terciário no mercado de trabalho, tá? Por quê? Os outros dois setores da economia, o primário, que é agricultura, pecuária e extrativismo, e o secundário, que é a indústria, eles vão sofrer um processo de substituição da mão de obra. São máquinas, são automação, são robôs, que vão substituindo as pessoas. Então, o que acontece? A gente tem muita gente perdendo emprego nesses setores, perdendo a sua colocação. E, ao mesmo tempo, a população urbana vem aumentando cada vez mais. Então, o setor terciário é o responsável por absorver essas pessoas que vêm para as cidades e essas pessoas que estão em busca de uma nova colocação. Por quê? Porque elas foram substituídas por máquinas e informática, tá bom? Então, o que acaba acontecendo? O setor terciário, ele acaba passando também por uma modificação. Ele acaba também agregando novas tecnologias, tá? E acaba agregando o chamado setor informal, que é o setor que as pessoas trabalham sem carteira assinada, tá bom? Então, hoje, o que a gente tem o terciário? A gente tem um terciário que envolve as atividades comerciais, a gente tem a prestação de serviço de todos os tipos, nós temos as funções que já estão agregando informática, como é o caso, por exemplo, dos drive-thrus, né, onde você não tem mais aquela questão do atendente em todo o processo, tá? Você tem aquela questão do call center, onde hoje o operador de telemarketing já está sendo substituído por um robô que dispara ligações, né, a cada instante. E você tem o trabalhador informal, aquele trabalhador que não tem carteira assinada, vive de bicos, o camelô, o vendedor ambulante, que é o que ele consegue fazer para sobreviver, tá bom? Falando um pouquinho sobre o comércio global, deixa eu pegar que tem bastante dado aqui para a gente falar. Gente, de 1950 a 2010, o comércio global cresceu 20 vezes. Tem noção? 20 vezes, tá? E o incremento maior foi justamente pela troca dos chamados manufaturados, né, dos produtos industrializados, alguns até de baixa tecnologia, tá? Geralmente o manufaturado é um produto de baixa tecnologia, tá? Só para vocês terem uma ideia, em 2014, os países que mais exportaram mercadorias foram Estados Unidos, Alemanha, Japão, Holanda, França e Coreia do Sul. E os que mais exportaram serviços foram Estados Unidos, Reino Unido, França, Alemanha, China, Holanda e Japão. Então, existe uma similaridade aí, né? De países que exportam mercadorias, países que exportam serviços. Então, são os países que acabam dominando o setor terciário, tá? Em 2015, houve um aumento, né, na participação média das exportações e exportações de mercadorias e serviços, ou seja, 30% de tudo que foi exportado, né, envolvia o setor terciário. Então, muitos PIBs, né, muitos PIBs pelo mundo são formados justamente por esse comércio de produtos e serviços, tá, gente?
49% de aumento nas cadeias de valor. Ou seja, as transnacionais começaram a se distribuir por todos os países e aí elas começam a operar no mundo inteiro. Então, quando as transnacionais descentralizam a sua produção, quando a gente tem elas colocando cada parte da sua produção em um país diferente, ela acaba aumentando essas chamadas cadeias de valor. Porque se agora um país produz, vamos supor, vou pegar um exemplo aqui para vocês, um relógio, tá? De repente, a empresa que produz esse relógio aqui, ela tem uma fábrica aqui no Brasil para produzir a matéria-prima, sei lá, da pulseira. Aí ela tem uma fábrica na Europa que produz o mecanismo do relógio. Aí ela tem uma fábrica na Ásia que produz a fivela da pulseira. Então, o que acontece? Ela vai operando pelo mundo inteiro, ela vai descentralizando. E o que vai acontecer? Tudo que é produzido é levado por um único lugar, que pode ser, por exemplo, os Estados Unidos, ou, por exemplo, um outro país, uma China, por exemplo, onde ele vai ser montado. Esse relógio vai ser montado e distribuído. Então, isso forma uma cadeia de valor, tá, gente? E por conta disso, a demanda por bens intermediários aumentou. O que são bens intermediários? Eu tenho os bens de produção, que são as máquinas e a matéria-prima. Tenho os bens de consumo, que são todas as coisas que nós compramos. E os intermediários é o que ficam entre os dois. Então, para fazer este bem de consumo aqui, eu precisei de um bem de produção, que foi uma máquina que produziu a matéria-prima, que produziu a borrachinha, o plástico, isso aqui é plástico, o plástico dessa borrachinha. A fábrica que vai produzir vai pegar a borracha e transformar em pulseira, é o bem intermediário, tá? Sem o bem intermediário chamado pulseira de plástico, eu não tenho o bem de consumo, que é chamado relógio. Tudo bem, pessoal? E então, o grande destaque acaba sendo a China, né? A China, ela se aproximou bastante, né, dos Estados Unidos em termos econômicos. Hoje ela é a segunda economia mundial, tá? E superou o Japão, né? O Japão era a segunda economia mundial, foi superado pela China, então hoje o Japão está na terceira posição. Quais são os setores que a China tem de destaque? Vestuário, né, roupas, o têxtil, que é a fabricação de tecidos, os eletrônicos, a gente sabe bem, todo mundo tem um eletrônico aí que, mesmo sendo de uma marca conhecida, veio da China, tá? A informática, a mesma coisa, e maquinário em geral. Tudo bem, pessoal? Bom, já os serviços, tá? São todas aquelas atividades que não se enquadram em construção civil, em agricultura, em extrativismo ou em indústria, tá? O serviço é aquela atividade que produz alguma coisa que não serve, não pode ser estocada, tá? Então, por exemplo, vocês compram um serviço chamado escola. A escola é setor terciário, é um serviço, tá? Vocês não têm como estocar, vocês não têm como pegar a aula, levar para casa e estocar dentro do armário. Agora vocês estão estocando a aula dentro do computador. Brincadeira, tá, gente? Mas é um serviço. Eu tô passando para vocês alguma coisa que não é palpável. Eu tô passando para vocês um conhecimento, tá? Existe um contato direto nos serviços entre o produtor e o consumidor. Então, eu só posso passar para vocês o meu serviço porque eu tô tendo um contato direto com vocês. Seja na sala de aula ou seja agora nas aulas à distância. Nós estamos tendo um contato direto intermediado por uma tecnologia, tá? E é uma atividade também que ela tende ao que nós chamamos de customização, ou seja, ela tende a ser personalizada. Como é que você vai competir no mercado de serviços? Oferecendo coisas diferenciadas, dando a sua cara ao seu serviço, tá? Dando a sua personalidade ao seu serviço. Pode ser ao seu produto ou ao seu atendimento. Então, como é que você escolhe, por exemplo, um serviço, alguma coisa para você chamar a sua atenção? Então, vamos lá, vou pegar um exemplo bem simplesinho de você entender. Cabeleireiro. Meninas, como vocês escolhem o cabeleireiro de vocês, certo? Lógico, a gente vai escolher
estilo do corte, pela pessoa que a gente, né, confia que mexa no nosso cabelo e tal. Mas alguns salões, hoje, o que eles fazem? Eles personalizam, eles oferecem alguma coisa a mais, tá? Para que você prefira este salão e não aquele. Mesma coisa, escritórios, a mesma coisa, consultórios, qualquer tipo de serviço, gente. Hoje ele tem que ser personalizado para que as pessoas escolham, eles ofereçam algo mais para que as pessoas escolham este serviço e não o outro. Tudo bem, pessoal? Beleza? Então, aqui a gente termina esse bloco, tá? Qualquer dúvida, deixem lá no tópico setor terciário, lá no fórum. As atividades estão ali na plataforma, façam, tem um roteirinho para vocês fazerem, tá? E eu aqui me despeço. Beijo, gente. Fiquem bem, cuidem-se. Até a próxima. A gente se vê. Beijão, galera.